Vamos lá, gente, ainda falando das procurações do processo do trabalho. Vimos que não é condição de validade do instrumento de mandato ajuntada dos atos constitutivos da sociedade, salvo se impugnados, não foi? Isso é o que consta na OJ 255 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que agora eu volto naquela nossa listagem anterior e já arrisco a OJ 255 da SDI 1 do TST. Agora tem o seguinte: como é que o Murilo vai poder verificar que a procuração foi assinada por quem não tem poderes para tanto? Não é condição de validade do instrumento de mandato ajuntada dos atos constitutivos. Mas quando a procuração, o instrumento de mandato, é de uma pessoa jurídica, ele tem que observar dois requisitos, que são os que estão nessa OJ 373 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. A procuração tem que apresentar ao menos o nome da pessoa jurídica que outorga os poderes, o nome completo da pessoa jurídica e também o nome do signatário da procuração. Signatário da procuração. Então, não adianta fazer um rabisco simplesmente. Faço a procuração, coloco lá no espaço de assinatura, sem dizer quem é que está assinando. Ó, pela empresa, assinou um rabisco. Não, tem que ter um nome do signatário da procuração. O nome está lá, Jairo. Jairo, sobrenome dele. Quando o Murilo olhar para essa procuração, Murilo dirá: Jairo não me parece que tenha poderes para representar o complexo de ensino Renato Saraiva. Sendo assim, quando ele me dá a deixa, eu já peço, eu já impugno a representação. E o juiz pede a exibição dos atos constitutivos da sociedade. Tranquilo até aqui? Vejamos. Sendo assim, de acordo com a OJ 373, procuração outorgada por PJ tem que ter nome da entidade outorgante e o nome daquele que assina a procuração, do signatário da nossa procuração. Tudo bem até aqui? Bom, vimos há pouco a OJ 255 que deixa claro o quê? Que não é, volto a dizer, condição de validade do instrumento de mandato ajuntada dos atos constitutivos da sociedade, salvo se impugnado. A súmula, gente, 436 do Tribunal Superior do Trabalho é uma súmula importante para a gente. Ela era uma OJ e ela foi convertida na súmula com uma diferença. O que acontece? Ela fala que, por força do previsto em lei, é dispensada a juntada do instrumento de mandato quando a União, os Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas estiverem representadas ativa ou passivamente por seus procuradores. Então, olha só, essa é a primeira parte. Quando a União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Autarquias e fundações públicas estiverem representadas ativa ou passivamente por seus procuradores, estiverem representadas por seus procuradores, é dispensada a juntada, procuradores, é dispensada a juntada da procuração. Por quê? Porque, teoricamente, a juntada da procuração se sabe que aqueles sujeitos são procuradores da União, eles têm poderes para representar a União, os Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Quando aprovados no concurso público, o ato de nomeação, na qualidade de procurador desses entes públicos, é publicado em um diário oficial. Sendo assim, o que é que se tem? Se tem que é dispensada para eles a juntada do instrumento de mandato. Mas, o que acontecia? Imagine que o sujeito representasse uma autarquia, ou então uma fundação pública. O que ele fazia? Ele vinha, interpunha um recurso ordinário, por exemplo, recurso ordinário, e aí ele assinava fulano X. Às vezes, ele ainda colocava lá, OAB, no caso da autarquia, por exemplo, colocava o número da OAB. Aí, o juiz, quando ia analisar os pressupostos de admissibilidade desse recurso, tendo em vista que um deles, como nós ainda vamos estudar, é a regularidade de representação,
ele vai ver se o sujeito que assina esse recurso é um sujeito que tem poderes para representar a autarquia. A autarquia pode ser representada por seus procuradores regularmente concursados, ou também pode contratar terceiros especialistas para fazê-lo. E aí? E aí que, então, o juiz declarava a irregularidade de representação. Afinal, esse sujeito não tinha procuração nos autos. Aí, então, como ele não recebia o recurso ordinário, posteriormente a parte interpunha o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso que vem para destrancar um recurso trancado, para destrancar um recurso que não foi recebido pelo juiz do ACO. E aí ele dizia, eu não tenho que juntar o instrumento de mandato, afinal, eu sou o procurador da autarquia. Pessoal, como é que o juiz vai saber que ele é o procurador da autarquia? Se ele for procurador, concursado da autarquia, realmente ele não precisa juntar, a lei dispensa, nesse caso, a juntada do instrumento de mandato. Mas é preciso, ao menos, que ele se declare procurador da autarquia, porque senão o juiz não tem como saber que é assim. Aí aqui, na súmula 426 do Tribunal Superior do Trabalho, ficou estabelecido, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, 436. Olha o que ficou estabelecido. 1. A União, os estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações públicas, aquilo que você já sabe, quando representadas em juízo, ativa ou passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada do instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. Não precisam juntar nada. Mas, 2. Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, aquele que assina o ato processual, ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Não adianta chegar lá e simplesmente trazer o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele tem que se declarar assim. Ok? Então, agora nós já podemos riscar realmente essa súmula 436 do Tribunal Superior do Trabalho. Posso falar de uma OJ, que é a OJ 349, da SDI 1 do TST? Deixa eu colocar ela aqui. Na verdade, até já comentei com vocês, mas eu queria ler para você. A OJ 349 diz assim, ó, vê se você reconhece. A juntada de nova procuração nos autos, sem reserva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior. Então, o que acontece? A pessoa contratou o Murilo para ser o seu procurador. E aí, de repente, sem avisar nada no processo, o Murilo, que tem os poderes, ele pode subestabelecer para mim, por exemplo, sem problema nenhum. Ou o Murilo tinha uma procuração. E aí, o que aconteceu? No mesmo processo, sem nenhum aviso, e também sem que constasse ressalva dos poderes do procurador anterior do Murilo, simplesmente nós estamos juntando uma nova procuração, em que agora a Ariana é a procuradora. O que é que acontece? Ocorre a revogação tácita dos poderes concedidos ao antigo patrono. Isto é o que nós temos na OJ 349 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que nós vamos riscar. Ok? E agora? Agora só ficou faltando a súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula é interessante porque ela diz assim, ó, imagine que você tem uma procuração com vários nomes. Você tem o nome do Murilo, você tem o nome do Lucas, você tem o nome da Josiane, que é professora aqui do complexo também, você tem o nome da Ariana. Você tem uma procuração com vários nomes. A rigor, todos eles teriam poderes para receber intimações ou notificações. Mas, na verdade, estes são só alguns. E para manter o maior controle dos atos processuais, na petição nós fizemos um pedido. Como tem que ser esse pedido? Um pedido expresso para que as intimações ocorram apenas no nome de Ariana. Vamos imaginar, apenas no nome de Ariana, porque senão, da sentença proferida por uma das varas, eles intimam Murilo, aí da outra intimação da decisão do TRT, em RO, intimam a Josiane, enfim, eu acabo perdendo o controle. Então, estou juntando aos autos uma procuração com diversos nomes. Procuração com poderes outorgados a vários advogados, mas também estou fazendo um pedido expresso para que as intimações e notificações ocorram no nome de somente um advogado, para o meu maior controle. E aí? E aí que,
se as intimações ou notificações ocorrerem no nome de outra pessoa, do Murilo, por exemplo, o TST entendeu que a comunicação não será considerada válida, salvo se demonstrado que não houve prejuízo. Ponto para os advogados aqui. Então, súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu ler para você. Essa caiu recentemente nas provas de TRT, fique atento. Ó, havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de um determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo ser constatada a inexistência de prejuízo. Então, a comunicação em nome do Murilo é nula, salvo se demonstrado que ele conseguiu cumprir o prazo, que, por exemplo, ele interpôs o recurso ordinário sem maiores problemas aqui no nosso processo do trabalho. Ok? Ele cumpriu a determinação. Tem uma outra OJ que caiu há mais tempo, que vale a pena que eu comente com você, que é a OJ 319 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, só mais essa. Olha o que ela diz. Ela diz assim: válidos são os atos praticados por estagiário, se entre o subestabelecimento e a interposição do recurso sobreveio a habilitação do estagiário para atuar como advogado. Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Esse advogado, esse estagiário, ele, como estagiário, você sabe, não pode assinar as petições sozinho. Então, o que houve foi o seguinte: ele tinha uma petição, ele tinha uma autorização como estagiário, uma procuração de estagiário. Então, assinou o advogado e assinou o estagiário aqui esta petição. Foi juntado no processo a sua procuração como estagiário. Enquanto estagiário, ele não pode assinar nada sozinho. Aí o que aconteceu? Logo na sequência, ele passou no exame da OAB e esse estagiário tornou-se advogado. E então, são válidos os atos praticados por esse estagiário, se entre o subestabelecimento e a interposição do recurso sobreveio a habilitação do estagiário para atuar como advogado. E nem vou falar sobre isso, porque eu nem entendi direito mais. Esqueci. E agora, então, vamos fazer uma revisão desse conteúdo geral do que nós vimos até aqui. Você está preparado? Vamos lá, larga tudo que você está fazendo, vem no modo turbo de fixação. Deixa eu ver se isso aqui está pronto para ser gabaritado na prova se cair. Olha lá, súmula 395 do TST, é rápido, você não pode estar anotando agora. Súmula 395, é válido ou é inválido o instrumento de mandato, a procuração, que tem prazo determinado e tem também uma outra cláusula, estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda? Válido ou inválido? Responda aqui. Válido ou inválido? Válido. Bem mais. É direito do advogado subestabelecer? É. Para que ele subestabeleça, ele depende de poderes expressos para tanto? Não. Agora, o subestabelecimento pode ser anterior à outorga dos poderes? Não. Ainda sobre subestabelecimento no processo do trabalho, é válido ou é vedado o subestabelecimento por aquele que é investido apenas de mandato tácito? Não é válido. Não é válido. Aquele que só tem mandato tácito não pode subestabelecer. Com isso, nós já vimos duas. Súmula 395 do Tribunal Superior do Trabalho e também a OJ 200 da SDI 1 do TST. Diga rápido, responda rápido. A interposição de recurso é reputado ato urgente? É possível pedir prazo para posterior juntada de procuração em fase recursal? Não, porque recurso não é reputado ato urgente. Mais uma súmula se foi, 383. Agora eu te pergunto, é condição de validade da procuração do instrumento de mandato a juntada dos atos constitutivos da sociedade, do contrato social? Não, salvo se impugnada a representação. Olha, mais uma OJ se foi. Aí eu te pergunto, quando a procuração é outorgada por uma PJ, o que é que ela tem que ter ao menos? Tem que ter o nome da entidade outorgante e do signatário da procuração. Pergunto a você, se a procuração é preciso ou é dispensável a juntada da procuração, no caso em que a União, Estados, Distrito Federal,
municípios, autarquias e fundações públicas estão sendo representadas em juízo, ativo ou passivamente, por seus procuradores. É dispensada a juntada do instrumento de mandato, mas desde que eles se declarem procuradores da União, dos estados, enfim. Não basta simplesmente dizer qual é o número da OAB. O juiz não tem como adivinhar que eles são procuradores da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de respectivas autarquias e fundações públicas, ok? Além disso, eu te pergunto, se você tem uma procuração com vários nomes e tem também um pedido expresso para que as intimações ou notificações ocorram no nome de apenas um desses procuradores, se ela foi realizada no nome de outro, ainda que o nome dele esteja também na procuração, a comunicação é válida ou é inválida? É inválida, salvo se demonstrado que não houve prejuízo. Súmula 427 do TST, se foi. E agora, se você tem uma procuração juntada no processo e, de repente, o sujeito junta uma outra procuração sem a ressalva, preservando os poderes conferidos ao patrono anterior, o que é que ocorre? Revogação tácita do mandato anterior, do instrumento de mandato anterior, OJ 349 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, nada poderá pegar você quanto a esse tema, e os postulantes, e procuração e subestabelecimento no processo do trabalho. Vamos em frente? Dentro desse item de partes e procuradores, depois do ius postulandi ou do jus postulandi, tem lá substituição e representação processual, normalmente, né, nos nossos editais. Esse item nós vamos comentar quando estivermos falando de audiências no processo do trabalho, para dar mais sentido ao tema para você, para que você consiga visualizar. E agora, nós vamos falar de assistência judiciária. Assistência judiciária gratuita. E para entender bem o tema, vamos diferenciar de justiça gratuita simplesmente. Pessoal, quando nós falamos no processo do trabalho, em justiça gratuita, o que é que se tem? Se tem que, para ser beneficiário da justiça gratuita, nós temos que o empregado ou o empregador podem ser. Empregado ou empregador. Vamos nos preocupar primeiro com o empregado, que é o caso mais comum. Para que o empregado seja beneficiário da justiça gratuita, ele tem que receber salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou então ele deve declarar que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Ele recebe mais, mas declara que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Bom, este será beneficiário da justiça gratuita. Para que ele seja beneficiário, ele tem que preencher este requisito e ter por advogado nenhum ou advogado particular. Seu advogado deve ser particular. Porque se for um advogado credenciado ao sindicato, se ele estiver sendo representado pelo sindicato, então ele será beneficiário da assistência judiciária gratuita, que aqui no processo do trabalho é prestada pelo sindicato. É monopólio, é privativo do sindicato. Então, olha só, para que este nosso empregado seja beneficiário da justiça gratuita, tão somente, tem que receber salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou receber mais, mas declarar que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Ele pode não ter advogado nenhum ou ter advogado particular. Alguns detalhes a respeito disso que podem ser cobrados na nossa prova. Primeiro detalhe, o artigo 790, parágrafo 3º, é o que regulamenta essa justiça gratuita no processo do trabalho. 790, parágrafo 3º, da CLT. E ele estabelece o seguinte: os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Podem, então, ser concedidos de ofício pelo juiz ou pelo tribunal. Isso é algo que você tem que considerar para essa nossa prova. Depois, a OJ 269 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho vai deixar claro para você também o seguinte, que é possível requerer os benefícios da justiça gratuita, inclusive na fase recursal, ou quando pode ocorrer o requerimento, a qualquer tempo,
inclusive na fase recursal do processo, mas desde que no prazo do recurso. O que isso quer dizer? Não pode ser no prazo das contrarrazões, não pode ser no prazo da sustentação oral, desde que no prazo alusivo ao recurso, no prazo de 8 dias, no momento da interposição do recurso. Olha o J269. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que na fase recursal seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. No prazo do recurso, e não das contrarrazões, e não da sustentação oral, e não por simples petição que seja apresentada posteriormente. Então, artigo 790, para dizer que pode ser deferido de ofício, e o J269 da SDI 1, do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, outro ponto importante é uma outra OJ, que é a 331 da SDI 1, do Tribunal Superior do Trabalho. Olha o que ela disse. Desnecessária a outorga de poderes especiais ao patrono da causa para afirmar declaração de insuficiência econômica destinada à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ela pode ser lida conjuntamente com a OJ 304 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala de assistência judiciária gratuita, mas se aplica também para a justiça gratuita. Ela diz assim, ó, atendidos os requisitos da Lei 5584, que um deles é justamente esse, receber salário igual, inferior a 2 salários mínimos, ou receber mais, mas declarar que não tem condições de demandar, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ele diz para a gente, que basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado na petição inicial para se considerar configurada a sua situação econômica. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, olha só, não é como que eu posso declarar que recebo salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou declarar que recebo mais, mas não tenho condições de demandar, sem prejuízo do meu próprio sustento ou de minha família. Estas declarações, elas podem ser feitas pelo próprio advogado, na petição inicial. E mesmo que ele não tenha poderes específicos para tanto, mesmo sem poderes específicos para tanto aqui no nosso processo. Ou seja, eu não preciso de uma declaração de uma entidade específica, eu não preciso de uma declaração de próprio punho. A situação econômica do empregado pode ser declarada na própria petição inicial pelo advogado, que não precisa de poderes especiais para tanto. Ok? Então, o empregado, para ser beneficiário da justiça gratuita, ele vai receber salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, vai declarar que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Para ser beneficiário da justiça gratuita, ele terá por advogado particular, ok? E aí, detalhes aqui importantes para nós. Cadê o nosso quadro? O juiz pode conceder de ofício os benefícios da justiça gratuita? Sim. Artigo 790, parágrafo 3º. Esse requerimento pode ser feito pela parte até que momento do processo? Até na fase recursal, desde que no prazo do recurso. Não é em um outro momento, é no prazo da interposição do recurso. Ao J331 e 304 da SDI 1 do TST estabelece esta declaração de miserabilidade da situação econômica do reclamante pode ser feito na própria petição inicial pelo advogado, que não precisa ter poderes específicos para tanto. Tudo bem? Agora, o empregador também pode ser beneficiário da justiça gratuita? O empregador também pode, gente. Mas o professor Maurício Godinho Delgado, por exemplo, diz assim: não milita em favor do empregador, pessoa que tem condições de contratar outra para trabalhar a seu favor, a presunção de pobreza. Para o empregador, os benefícios da justiça gratuita serão concedidos apenas quando este empregador comprovar que não tem condições de demandar sem prejuízo próprio ou então de sua família, ok? E aí a jurisprudência, a doutrina,
divergem quanto a quem seriam esses empregadores que teriam condições de ser também prestigiados com benefício da justiça gratuita. Para a maioria, só o empregador pessoa física, esse que às vezes está em condição de miserabilidade maior do que o próprio empregado. Então, imagine, eu contrato uma babá, às vezes a babá está em situação melhor do que a própria empregadora. Por quê? Porque a empregadora teve que contratar aquela babá, quase que dividindo o que ela ganha, porque não ganha muita coisa, porque ela precisa trabalhar para poder ter o seu sustento e não tem com quem deixar o filho. Então, empregador é pessoa física, ou empregador doméstico, a babá, enfim. Então, também as entidades sem fins lucrativos, Além delas, alguns doutrinadores admitem também as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que, claro, comprovem que não têm condições de demandar, sem prejuízo do próprio sustento de sua família. Ok? Palavra para o empregador, portanto, é comprovar que não tem condições de demandar, sem prejuízo do próprio sustento, ou que recebe salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Agora, quais são os benefícios que eles têm? Quais são os benefícios de que se valem os beneficiários da justiça gratuita primeiro? São os previstos, gente, na Lei 1060 de 50, no artigo 3º da Lei 1060 de 50. Quais são os benefícios? Eles são isentos de custas processuais, são isentos de emolumentos, dos quais nós ainda vamos falar, mas são aquelas taxas. Por exemplo, eu quero uma certidão, eu vou ter que pagar um valor, emolumento. São isentos de custas, são isentos de emolumentos, são isentos de honorários periciais, enfim, são isentos das despesas, igual a isenção de despesas processuais, ok? Então, os beneficiários da justiça gratuita são isentos das despesas processuais. Vale fazer uma observação que fará ainda mais sentido quando nós estivermos estudando os recursos no processo do trabalho. Atualmente, entende o TST que o beneficiário da justiça gratuita não é isento. O TST mudou o seu posicionamento. Dispunha o contrário na Instrução Normativa 3 do TST, e depois mudou a redação da Instrução Normativa 3, agora, recentemente, no fim do ano. Para o TST hoje, o beneficiário da justiça gratuita não é isento de depósito recursal. Por quê? Porque o depósito recursal não tem natureza de despesa processual, não é um valor que você paga uma taxa para recorrer. O depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Tem natureza de garantia do juízo aqui no nosso processo do trabalho. Portanto, o beneficiário da justiça gratuita é isento de custas, é isento de emolumentos, é isento de honorários periciais, é isento de despesas processuais, mas não é isento, atenção, de depósito recursal, de um depósito para recorrer, do qual nós ainda vamos falar, já que esse depósito tem natureza de garantia do juízo aqui no nosso processo do trabalho. E agora? Agora nós vamos só começar a falar da assistência judiciária gratuita. Qual é a diferença? A assistência judiciária gratuita é regulamentada pelo artigo 14 da Lei 5584 de 70. Artigo 14. E o que é que nós temos lá a respeito da assistência judiciária gratuita? É o seguinte, quais são os requisitos? Primeiro, ela aplica-se ao empregado, só ao empregado. Esses benefícios da assistência judiciária gratuita serão aplicados ao empregado que preencher os requisitos da justiça gratuita. Só que tem algo a mais para ele. Quais são os requisitos da justiça gratuita? Quais são os requisitos para que o empregado seja beneficiário da justiça gratuita? Receba salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou então receba mais, mas declare que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Para demonstração desse requisito, tudo que nós vimos até aqui é aplicável também para assistência judiciária gratuita. O juiz pode deferi-la de ofício,
O requerimento pode ser feito, inclusive na fase recursal, desde que no prazo alusivo ao recurso. O próprio advogado pode declarar na petição inicial a situação econômica do reclamante, mesmo que não tenha poderes expressos para tanto, tudo igual. Qual é a diferença aqui? A diferença é que, além de ter direito aos benefícios da justiça gratuita, ele tem que também preencher um outro requisito. Ele tem que ter por advogado, advogado de sindicato. Ele tem que ter por advogado, advogado de sindicato. Lembra que, para ser beneficiário da justiça gratuita, ele podia ter advogado nenhum ou advogado particular. Para a assistência judiciária gratuita, abrange também essa assistência por advogado. Ele terá que preencher os requisitos da justiça gratuita e tem que ter procurado o sindicato para essa assistência sindical. Aí, neste caso, ele será beneficiário da assistência judiciária gratuita. É no começo do próximo bloco que eu vou dizer a vocês o que ele ganha mais, além dos benefícios, dos mesmos benefícios que tem aquele que é beneficiário da justiça, este, que tem por advogado, advogado do sindicato, este, portanto, que é beneficiário de um algo a mais da assistência judiciária gratuita, tem direito a mais o quê? Um único detalhe. Comentarei com